Bom dia, o meu nome é Lourdes Mesquita, eu sou docente do Departamento de Direito da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e sou também professora auxiliar na Universidade Portucalense, igualmente no Departamento de Direito, além de investigadora no Instituto Jurídico Portucalense. As minhas áreas de investigação de interesse são o processo civil e, em particular, as matérias do processo civil europeu e da cooperação judiciária civil. Quero, em primeiro lugar, felicitar o Iberojur pela organização deste congresso e, em particular, pela circunstância de nos proporcionar participar por esta via numa altura tão conturbada destes nossos tempos e nos quais nos temos que adaptar. O tema que eu trago a este congresso, na linha temática Instrumentos Tecnológicos do Direito Processual, intitula-se E-Justice e Evidence em Processo Civil, Ordenamento Português e Contexto Europeu. Este tema é por nós abordado em duas vertentes, numa vertente a nível mais geral e da União Europeia e depois a um nível mais interno do ordenamento português, tentando evidenciar que é atualmente uma aposta, quer da União Europeia, quer dos ordenamentos internos, apoiar o acesso à justiça e o processo, assim como os procedimentos, nas novas tecnologias. Em particular, depois abordaremos a questão da e-evidence no que diz respeito à prova por documento eletrónico. A nível europeu, de facto, a União Europeia, desde 2007, que tem mostrado uma preocupação com a justiça eletrónica e que reconhece que é essencial que as novas tecnologias sejam aplicadas na medida em que aceleram o processo e proporcionam ao cidadão o acesso à justiça e permitem construir um verdadeiro espaço europeu de justiça. Nesta matéria, está atualmente em curso um plano de ação para a justiça eletrónica 2019-2023 e nesse plano de ação, como tem vindo a acontecer, há três linhas e três grandes áreas de aplicação. Uma delas é o acesso à informação, outro a desmaterialização dos procedimentos e outro ainda a comunicação entre as autoridades judiciárias. No primeiro ponto do acesso à informação, que foi aliás aquele que em primeiro lugar foi desenvolvido pela União Europeia, o aspecto mais importante tem a ver com a manutenção e a criação de um portal europeu da justiça, que tem um papel muito importante para todos os cidadãos, na medida em que proporciona informação sobre a legislação e sobre todos os procedimentos existentes num ponto de acesso único, multilingüe, com informação sobre todos os ordenamentos jurídicos e que tem sido um apoio de todos os cidadãos e também em especial dos profissionais forenses. No que diz respeito à desmaterialização dos procedimentos, o propósito da União Europeia tem sido automatizar procedimentos, criar formulários interativos e construir um sistema baseado na interoperabilidade, de forma a que as autoridades e os tribunais se encontrem ligados e no que diz respeito especialmente às cobranças, designadamente a injunção europeia, as small claims, a decisão europeia da rede de contas bancárias, terem instrumentos tecnológicos que proporcionem uma maior eficiência nestes mecanismos. Em especial, vai e está a ser implementado comunicações entre tribunais, remessas de documentos, videoconferências que sejam cada vez mais eficazes na realização da justiça. No que diz respeito às comunicações entre as autoridades, tem sido
criadas formas de partilhar dados e de partilhar registros com as devidas garantias para a proteção, obviamente, de dados das pessoas, mas a intenção é construir cada vez mais bases de dados que possam ser não só internas, mas a nível europeu. Feita esta abordagem de caráter mais geral, o que dizer no que diz respeito à obtenção de prova entre os ordenamentos e ao nível da União Europeia? Ora, nessa matéria, o que está efetivamente mais em voga é precisamente apostar na videoconferência e implementar esses mecanismos de forma a que a obtenção da prova se faça mais célere e mais imediata, mas têm também sido criadas diretrizes no que diz respeito à prova documental, sobretudo a questão então do correio eletrónico. Ora, nesta matéria temos um regulamento que já tem alguns anos, que é o Regulamento da União Europeia 910/2014, e esse documento determina que não podem ser negados efeitos legais nem admissibilidade enquanto prova em processo judicial aos dados enviados e recebidos com recurso a um serviço de envio registado eletrónico. Isto para dizer que a União Europeia determina que os Estados-membros, no âmbito do seu processo civil, não neguem a possibilidade de terem, enquanto meio de prova, um documento eletrónico. E isso não é diferente no ordenamento português, porém, a questão que nós aqui queríamos levantar e que, de certo modo, cria alguma desigualdade de tratamento ao nível dos vários ordenamentos europeus, tem a ver com a circunstância de que o valor probatório depois desse documento eletrónico já é avaliado tendo em consideração os ordenamentos internos. Ora, isso significa, e não é um problema único nesta matéria, mas tem sido em várias matérias que começam e têm a sua origem em regulamentos europeus, é o facto de haver aspectos que depois são tratados tendo em conta o ordenamento interno e isso efetivamente cria desigualdades. Ora, no caso concreto do ordenamento português e no caso do valor probatório do correio eletrónico no ordenamento português, o que acontece é que, tendo em consideração o Decreto-Lei 290/99, que entretanto já sofreu várias alterações, na verdade, o valor probatório do documento eletrónico para ter força plena apenas pode ser considerado enquanto documento que o Tribunal tenha apreciado por inspeção judicial, o que significa por acesso direto a esse elemento probatório. O que determina que, por exemplo, criando-se uma cópia, seja ela numa pendrive, seja ela em papel, desse mesmo documento eletrónico, o que vai suceder é que, de acordo com as regras de prova no ordenamento interno e de acordo com a prova substancial e o seu valor probatório que lhe é dado pelo nosso Código Civil, o que sucede é que esse documento só tem força de documento particular e só terá força plena na medida em que tenha sido criada uma cópia certificada desse documento, o que significa ter designadamente intervenção notarial. Ora, isto de facto cria aqui alguma dificuldade por vezes na utilização desta prova e alguma desigualdade entre ordenamentos, o que nos leva a concluir que, apesar de na União Europeia já existirem regras e orientações comuns no que diz respeito à matéria probatória e, em particular, nesta questão dos documentos eletrónicos, aliás, já tem havido orientações práticas para o tratamento das provas eletrónicas em processos cíveis e administrativos, através de um quadro comum que respeita a diversidade dos sistemas jurídicos, como sucede numa proposta do Comitê Europeu de Cooperação Jurídica do Conselho da Europa. A verdade é que
esta matéria, a nível interno, ainda precisa de algum ajustamento de forma a não criar distorções no julgamento da matéria de facto. Entendemos que o legislador português deve, de facto, repensar esta questão. Quero agradecer a vossa atenção. Muito obrigada.